E vem conferir o top 5 piores live actions da Disney. E eu fiz um vídeo aqui no canal aproveitando a estreia de Branca de Neve, o live action, o top 5 melhores live actions da Disney. E agora chegou a vez de falar dos top 5 piores na minha opinião. Então antes de começar o meu top 5, é sempre bom colocar dois destaques. O primeiro, como eu falei no vídeo dos melhores, essa aqui é uma lista pessoal. Então, não é aquela lista considerando quais filmes tiveram mais ou menos orçamento, ou as notas que os críticos deram. Não, é a minha lista do top 5. Então, acho que ficaria legal se você comentasse qual é a sua lista dos seus top 5 piores live actions da Disney até agora. A segunda coisa é que eu foquei dos filmes que começam do Malévola 1 até o Branca de Neve, que lançou agora em 2025. Então, nesse processo entram continuações, mas tem que ter sido baseado numa animação da Disney e tem que ter sido lançado a partir do Malévola, que foi quando começou essa leva de live actions da Disney até agora. Considerando isso, vamos à lista. E começamos com a Branca de Neve, de 2025, que teve sua animação lançada em 1937. Bom, a Branca de Neve saiu uma crítica no canal aqui recentemente, falando sobre ele, mas vamos destacar um pouquinho mais. Ele é aquele filme que tem grandes problemas de bastidores, mas aqui a crítica não é sobre bastidores, é sobre o filme. E se os bastidores é ruim, o filme é pior ainda, porque o filme em si, ele é um filme que quando eu saí, eu odiei ele. Aí quando eu fui pensando nele ao longo das semanas, eu fui odiando cada vez mais. O filme, ele erra em tudo que ele consegue fazer. Pra mim, a Rachel Zegler, ela consegue, nas músicas, atrair muito do público, porque ela canta muito bem e traz a doçura que a Branca de Neve precisava. Mas quando ela precisa ser atriz, na parte da atuação, fora das partes das musicais, você vê que ela não tem tanto carisma assim. E não falando em carisma, a gente tem que falar do péssimo ator que faz o príncipe, que não tem química nenhuma com a Branca de Neve. Tem que se falar da péssima atuação da Gal Gadot fazendo a Rainha Má. Sem contar toda aquela história paralela que colocam envolvendo o príncipe ser um ladrão e ele sendo um ladrão, ele tira todo o espaço dos anões que não precisavam estar no filme. Esse é aquele filme que ele tenta seguir a base do original. Mas quando você pensa nas coisas novas que eles colocam, não faz sentido nenhum. E as coisas novas estragam o original. Tentam dar pitada com músicas e momentos, cena a cena, para fazer com que você realmente sinta a nostalgia da animação. Mas tá tudo tão quebrado e acaba incomodando. Isso sem contar que é um filme de princesa da Disney que não tem cor. O filme de 37, apesar de ele ter uma cor mais escura, ele consegue na animação passar a emoção que o filme precisava. Esse aqui não. Esse aqui é terrível. Ele é um filme que eu tentar entender o que ele acertou. Porque é muito difícil. Realmente, a parte da Rachel Zegler, como cantando, os anões, quando eles aparecem, apesar de visualmente não estarem interessantes, eles conseguem dar um carisma assim, em certo ponto. E é isso. O resto do filme é muito ruim. E como eu falei, cada momento que eu penso nele, menos eu gosto. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o Pinóquio de 2022, que é baseado na animação de 1940. Bom, Pinóquio, tudo que eu reclamei da Branca de Neve eu poderia repetir aqui, porque o Pinóquio ele tenta fazer um cena a cena do Pinóquio, como a maioria dos filmes da Disney fazem, que é pegar a live action e vamos fazer cena por cena, copiar para sentir aquela nostalgia. Pinóquio considera que é uma animação que é muito difícil de se fazer. Porque quando você pensa nela, ela tem um formato muito episódico. O Pinóquio ele vai ser preso pela pessoa do circo, ele tem a parte que ele é enganado pelos gatos, também tem a parte que ele vira um burro na ilha das crianças. Então quando você acaba vendo isso, você vê que ele tem um formato episódico que foi uma grande surpresa a forma como Disney conseguiu transformar isso de forma coesa. Quando você chega no filme, você vê que o filme ele tenta copiar essa fórmula, colocando uma adaptação para algo moderno. Isso não funciona. O filme, ele é chatíssimo. Ele é um filme insuportável. Ele é um filme que, além de ser insuportável, em questão de como ele conta a história, conduz a narrativa, porque acaba não funcionando, porque tentam copiar a animação de uma certa forma, tentam colocar segmentos novos no filme que parece que é para preencher, para criar uma certa sequência que a animação não tem. Então tem o Pinóquio indo para a escola realmente, tem alguma sequência do Pinóquio
Pinóquio que eles estendem pra tentar parecer que é uma ligação melhor. Só que essa ligação, ela não funciona, porque o filme não funciona. E já que o filme não funciona, acaba fazendo com que ele fique chato e arrastado. E você consegue perceber a partir daí como narrativamente o filme não funciona. Momentos que eram pra ser chave do filme são um pouco mais amenizados, porque na animação já não funcionam mais hoje em dia. E vai perdendo o encanto, vai perdendo a beleza. Sem contar a grande quantidade de CGI que tem, e esse CGI, que não tem problema ter CGI, ele acaba enfraquecendo mais o filme ainda, porque as cenas muitas acabam não funcionando muito bem, não criando o terror e o medo que o filme queria colocar pra você. Então você tem péssimos cenários, um Pinóquio que gera uma estranheza gigantesca, um filme chatíssimo, com um ritmo terrível, com uma direção péssima do Robert Zemeckis. Pelo amor de Deus, Robert Zemeckis, que saudade quando você fazia De Volta pro Futuro, porque depois sua carreira realmente fez muito filme ruim, e Pinóquio tá bem no alto na lista. Tom Hanks tá ruim, conseguiram fazer o Tom Hanks tá ruim no filme, parabéns pra quem tá envolvido. Nada que envolve esse filme me agrada, as músicas não encaixam muito bem, as extensões que colocaram no filme não são boas de forma nenhuma. Realmente, essa adaptação, ela é, desses que são copia e cola pra mim, ele é o pior que envolve a Disney, que é igual a animação, e mesmo assim consegue destruir tudo. E pra piorar, o filme já era terrível, e pra colocar no caixão de vez, no fim do mesmo ano, o Guilherme Del Toro lançou o seu Pinóquio na Netflix. Aí pra mostrar que é como você atualiza uma história do Pinóquio, como você escreve uma história do Pinóquio, como você apresenta o Pinóquio para uma nova geração. Enquanto o Del Toro fez perfeito no mesmo ano, ganhando o Oscar, inclusive, de melhor animação, o Pinóquio da Disney é um terror, um horror. Quem fez isso e quem teve essa ideia de atualizar de forma terrível o filme. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco Mulan, de 2020. Filme esse que tem sua animação de 1998. Bom, eu tenho que falar um pouco de bastidores de Mulan, porque o Bastidores fez esse filme ser terrível. É o seguinte, quando lançou Mulan em 1998, a animação, ele foi um grande sucesso, uma grande febre, uma grande geração, inclusive, considera a Mulan a sua princesa preferida. Mas, como um todo, a parte oriental, que é a parte que realmente conhece o conto original da Fá Mulan, acabou não gostando do conto, não gostando do filme da Disney, porque achou que era um desrespeito com o conto original. Quando chega o live action, a Disney tem uma dúvida. O que a gente vai fazer com esse filme? A gente vai contar a história como é a animação, para atrair o público ocidental, ou a gente vai fazer uma animação, um live action focado mais no conto original e aí a partir daí focar no povo oriental. Foram para esse segundo lado, ou seja, já perderam o povo da animação. Quando chegou na parte de contar o conto, teve várias polêmicas envolvendo a atriz principal, a polícia que estava tendo na época, e a partir daí também não agradou o público. Então o filme já foi um sucesso, foi um fracasso de crítica. E quando chega no filme, você vê que eles mudaram tudo, obviamente, por sair do conto original, para ficar mais perto do conto original. Então o Mushu, que é uma grande alma do filme, não está no filme. Quando você pensa além disso e você vai para a ideia da Mulan, também não funciona. Por que as meninas que assistem Mulan, elas se identificam tanto com a personagem? Porque diferente de muitas princesas da Disney, que elas acabam sendo princesas, então a partir daí elas já têm um poder, a Mulan, ela conquista o seu espaço numa sociedade que não aceitava mulheres onde elas deviam estar. A Fá Mulan queria ir para a guerra para poder salvar o seu pai. É uma mensagem muito forte, muito poderosa, e ela dentro da guerra mostra que ela é, até certo ponto, superior àquelas pessoas, aqueles homens que achavam que era superior a ela, de forma natural, sem ter que forçar, sem nada. Aqui no filme, eles destroem essa mensagem principal do filme. A mensagem principal do filme é Mulan mostrando que qualquer pessoa pode ser quem quiser, porque você pode ser especial no que você gosta e no que você faz. Se tiver luta, se tiver garra, você vai fazer isso. É mostrar uma mensagem forte para todo mundo, mas para as mulheres é mais forte, para meninas poderem ser quem elas quiserem. Chega no live action e falam que tem uma fênix da família que vai atrás dela. Se tem uma fênix, o que está acontecendo? A Mulan é especial. Se ela tem uma fênix, essa fênix mostra que ela sempre teve o espírito de ser a guerreira que ela é especial, ela não é uma pessoa qualquer. Então você já tirou a principal mensagem do filme. Você já destruiu a mensagem de Mulan. Você destruiu completamente a mensagem principal do filme. Por que eu vou assistir um filme desse? Se não tem a mensagem que o filme deveria passar. E o filme vai se desenvolvendo. E aí quando se desenvolve é uma coisa pior que a outra. O vilão é terrível. A vilã que colocam no filme é terrível. A luta final é terrível. O filme é mal dirigido. A parte o treinamento dela é muito ruim, tiram a parte da trilha sonora, tentam encaixar mais perto do conto original, que também não encaixam. Então a partir daí é um filme que ele já deveria ser um dos piores, só dele estragar a mensagem principal,
que já acaba estragando a animação como um todo. Mas quando você vai a partir daí, você vê que todo o resto não funciona. O par romântico que dão pra ela não precisava, porque, de novo, a ideia da Mulan não é ter par romântico. Ela pode ter um romance no filme da animação, mas esse não é o ponto do filme. Em nenhum momento o romance dela na animação é relevante. É relevante depois que o filme acaba. Mas durante o filme não faz diferença. Aqui não. Aqui o romance tem uma participação até certa importância. Tiram o grilo falante, tiram o Mushu, para afastar da animação, isso vai perdendo impacto. Dão umas piadas, como tem um personagem específico que ele é chamado de grilo por causa que ele dá sorte. Realmente é um filme horroroso. Ele é horroroso como ele destrói a animação e como o filme mesmo. Porque se comparar com a animação, ele é terrível. Se comparar com o que tentaram fazer de novo, é terrível. Mas o filme em si, que podia te dar um bom entretenimento em sequência de ação, boas atuações, não entrega. E por isso que ele fica em terceiro lugar dessa lista. E em segundo lugar dessa lista eu coloco Malévola 2, A Dona do Mal, filme lançado em 2019, baseado na clássica animação A Bela Adormecida de 1959. Bom, eu já não sou o maior fã da Malévola 1, mas eu vejo muito méritos naquele filme. Porque no Malévola 1 você vê que a ideia é boa, ela começa uma ideia interessante, você vê que o filme ele começa a se perder a partir do meio, mas eu não acho ele um filme terrível. O 2 é terrível, é horroroso. O segundo filme, primeiro, não precisava existir. O primeiro filme ele já fecha muito bem a história da Malévola, pra quem gosta. Tentaram estender isso. Vamos entrar mais na ideia dela, da onde é a origem da Malévola, mostrar mais a história do povo dela. E de novo, você precisa ver isso? Você quer ver isso? Não quer. Então esse já é o primeiro ponto. É como se você vendesse um filme pra alguém que ninguém quer assistir. Mas tudo bem. Quando o filme começa, qual que são os grandes pontos do primeiro filme da Malévola que sempre são elogiados? Visualmente ele é muito bonito, esteticamente ele é muito bonito, ele tem ótimas ideias. Bom, isso tudo é estragado no segundo filme. O CGI tá tão forte aqui, tá tão visivelmente horroroso, que o primeiro filme, que é mais antigo, ele tá mais bonito hoje em dia do que o Malévola Dona do Mal na época lançou. Porque eu lembro que em 2019 já tinha essa impressão que o filme do Dona do Mal, ele tinha um CGI pior. Então, e é todo lugar CGI, então brilha na cara, te tira do filme porque você não consegue ficar imerso naquele universo. Um ponto muito importante de toda a animação da Disney que faz elas serem tão boas é a sua imersão. A magia e a fantasia que o Disney colocava dentro das suas animações fazia com que a gente, como público, se sentisse dentro daquele filme. Quando ele chega e coloca uma animação toda CGI, você não está imerso ali. Se você não está imerso, o filme não vai funcionar. E vamos entrar um pouco mais então no elemento que seria a Angelina Jolie não é uma grande atriz. Ela é uma atriz muito conhecida, ela é uma atriz muito famosa, ela é uma grande atriz sim, mas ela não é sempre que ela consegue entregar boas atuações. E aqui ela tá muito ruim. Muito. O primeiro filme, visualmente, ela é muito incrível como Malévola. Nesse segundo, ela não funciona nada como Malévola, a atuação dela tá terrível. E todo mundo à sua volta também tá terrível. A Dakota Fanning, ela salva um pouquinho, porque ela evoluiu muito do primeiro pro segundo filme como atriz. Então você consegue ver uma evolução. Mas a atuação também não funciona. Com personagens terríveis, com um universo pobre visualmente, com uma história que ninguém pediu e que quando é desenvolvida é pior ainda, como a origem de por que ela é malvada, que acaba estragando até coisas interessantes do primeiro filme, é uma catástrofe de quase 2 horas que é impossível não estar nessa lista. E sem contar outros elementos. O filme é chato, o filme é arrastado, a história é ruim, o plot é ruim, o desenvolvimento é ruim, o final é ruim, a origem que dão para elementos da Bela Adormecida não funcionam muito bem. É aquele filme que você sai revoltado do cinema pensando, tudo bem, porque eu gastei meu dinheiro com isso, sendo que o primeiro já não é a melhor coisa do mundo. Mas como eu falei, ele é um dos piores por causa disso, porque eu não vejo nada de bom nele. Realmente eu não vejo nada, só a Dakota Fanning. E olha que a Dakota Fanning também ela faz o que pode, porque o roteiro praticamente implora pra ela não fazer nada com a Aurora. Então quando você pensa como um todo, pra mim esse é o segundo pior live action da Disney, e se ele ficasse em primeiro, ele também não teria problema nenhum. Porque nos outros, eu ainda consigo encontrar um ponto ou outro positivo aqui e ali. Aqui eu não encontro absolutamente nada. É só uma revolta de 2 horas no cinema. E em primeiro lugar dessa lista fica Alice Através do Espelho, lançado em 2016, continuação do live action de 2010 e que tem a sua animação clássica de 1951, sem contar o seu livro, que é mais clássico ainda. Desses livros, esse é o mais clássico, se parar pra pensar. O Alice é muito conhecido desde a sua literatura. E bom,
O primeiro filme do Alice, ele divide muito o público. Tem gente que ama, que é o filme do Tim Burton. Tem gente que ama, acha incrível, a estética gótica que ele deu pro Alice. Tem gente que não gosta. Eu não acho o primeiro filme bom. Eu acho o primeiro filme fraco, na verdade. Tem elementos interessantes, o 3D que ele colocou é horrível, mas mesmo assim, quando você pensa, você ainda tem alguns valores de produção ali. Aí depois de anos falaram, e se a gente fizesse um 2, mas sem o Tim Burton e focado mais no livro? Aí falaram, boa ideia. Eu não sei quem deu essa boa ideia. E aí o filme sai. Bom, Alice Através do Espelho, ele é um filme que ele tenta seguir mais o livro. Porque pra quem não sabe, o livro Alice no País das Maravilhas, ele não é o livro completo, ele é uma parte do livro do Alice. E quando veio o filme do Tim Burton, ele continuou a história seguindo o livro, meio que fosse uma continuação espiritual da animação. Então esse filme continua de uma outra forma, ele tenta consertar o que eles acham que o Tim Burton fez de errado. O problema é, esse filme, ele não acerta em nada. Ele repete todos os problemas que eu mencionei da Malévola. E por isso que eu falei que a Malévola 2, ela poderia estar em primeiro lugar. Porque o Alice, ele é praticamente uma cópia de todos os erros da Malévola 2. O problema é, a protagonista é uma atriz que eu nunca gostei. Não gosto dela em Alice, não gosto dela em Alice 2, não gosto dela em Colina Escarlate. É uma atriz que não tem carisma nenhum. E esse é o ponto que faz com que fique em primeiro lugar. Porque o Malévola, pelo menos, tem a Ellen Fanning que pelo menos está muito bem. Aqui, quando você pensa na principal, ela é muito ruim. Aí colocaram o Baron Cole pra fazer o grande vilão. Ele tá terrível no filme, o visual dele é terrível, a história é um sem pé nem cabeça. Pelo menos, no Malévola 2, apesar da história ser horrorosa, ela tem um começo, meio e fim coerentes, que são, ó, tá seguindo pelo menos um começo, meio fim, um primeiro, segundo, terceiro ato. Esse aqui tentaram fazer uma coisa diferente, tentaram trazer elementos diferentes pra história, não segue um certo 3 atos, isso tudo bem. Você tinha um bom roteirista para poder consertar isso. Aqui isso não tem de maneira nenhuma. É um vilão confuso, que não trabalha bem a mensagem do filme, que poderia ser muito interessante, porque a mensagem do Através do Espelho envolve muito a questão do tempo, que volta lá pro começo da Alice. Se bem trabalhado funcionaria. Não funciona porque não é bem trabalhado. O Através do Espelho não consegue de forma nenhuma trabalhar bem seus personagens, sua história, sua mensagem, seu universo. E por isso que eu falo que eu repito muito da Malévola, porque o universo, ele é pobre, ele não é bem desenvolvido e bem trabalhado. Até essa estética gótica que o Tim Burton colocou no Alice, que tem seu interesse, sua linguagem própria, aqui é completamente destruído por outro diretor. Quando você pensa além disso, os atores são muito ruins, os personagens são muito ruins, a história é muito ruim, a mensagem é terrível e como são trabalhados todo esse universo é desrespeitoso. Como eu falei, a sorte da Malévola que existe em Ellen Fanning lá, que entrega muito no que ela pode. Aqui não tem nada, não tem atuação, não tem roteiro, não tem direção, é um filme que nunca deveria ter existido e por isso que ele é o pior live action da Disney pra mim. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Ei, qual é o seu top 5 melhores live actions da Disney? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.